Irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez estamos reunidos para meditar a palavra de Deus neste domingo, hoje, 27º domingo do tempo comum. Hoje, dia 3 de outubro de 2021. O Evangelho é de Marcos, no capítulo 10, versículo de 2 a 16. O Evangelho diz o seguinte: naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso momento de reflexão, o que Deus uniu, que o homem não separe, palavra forte hoje, matrimônio, união entre o homem e mulher. Então, bonito. Você casal, você jovem, e você noivo, namorado, participa conosco ouvindo essa palavra. Vamos à nossa reflexão, às nossas perguntas e meditação. Padre, Jesus perguntou: o que Moisés ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Por que motivo? E onde está esse texto? É verdade, olha, que pergunta interessante. Jesus perguntou: o que Moisés ordenou? Se Moisés ordenou, está escrito em algum lugar. E eles responderam, eles sabiam, mas responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedir a mulher. Em verdade, esse texto está no Deuteronômio 24, versículo 1. Vamos ouvir um pouquinho o que o texto fala para nós. Se um homem, tendo escolhido uma mulher, casar-se com ela e vier a odiá-la, por descobrir nela qualquer coisa inconveniente, escreverá uma letra de divórcio, lhe entregará na mão e a despedirá de sua casa. Olha, a palavra de Deuteronômio diz: se o homem que procurou casar-se com uma mulher, venha a odiar ou descobrir alguma coisa inconveniente. Mas não diz o que é inconveniente. E não diz por que tem que vir a odiar. O ódio é um sentimento muito forte. É um sentimento que não tem espaço dentro do matrimônio. Como que um homem e a mulher, os dois vão se odiar? O ódio é uma coisa um sentimento muito forte e ruim.
É ruim, não é sentimento bom. E quando Jesus disse, o que Moisés permitiu? Permitiu fazer divórcio, mas eles estavam contentes com aquilo lá, porque eles podiam decidir à vontade, porque não tinha, pelo menos do texto que nós lemos agora, de Deuteronômio, não aponta coisa concreta, mas está dizendo, olha, odiar é inconveniente, coisa inconveniente, mas fica à vontade para o homem decidir, analisar a seu propósito, e não fica bem, como se você quer um matrimônio, uma união duradoura, né? Então, a pergunta que você faz, que também vem de lá, por que ordenou? Mas no fundo, Jesus responde, foi por causa da dureza. Moisés não deveria ter dado esse mandamento, mas foi importunado, importunado para dizer, olha, vou dar uma liberdade, a verdade nem liberdade, libertinagem, para fazer o que vocês acharam melhor de fazer. Deixou por conta e não seguindo mais aquilo que é a vontade de Deus. O homem e a mulher vão se unir e viver para o resto da vida, vão se tornar uma carne um ao outro. Então, a coisa está no Deuteronômio e o motivo não é muito explícito, ficou à mercê do homem decidir aquilo que ele acha. Até porque é uma palavra muito forte, né? Ódio. O ódio. Muito forte. E quem odiar vai levar a matar, a tirar da vida. Então, até esse sentimento vai despedir com ódio é muito ruim, né? Que os casais não venham viver esse sentimento, que casa por amor e que vão morrer com o amor. Na verdade, que ninguém tenha ódio, né? Não pode ter ódio. A verdade, esse sentimento teria que ser combatido e tirado, arrancado do coração. Padre, então a vontade de Deus, né, a princípio, que o homem e a mulher se unam e que os dois sejam uma só carne. Jesus disse que quem se divorciar e se casar com outro vai estar cometendo adultério, porque o que Deus uniu, o homem não separe. O senhor pode explicar isso para nós melhor? Nesse caso aí, trata-se do sacramento do matrimônio? Aqui, uma vez, verdade, a pergunta leva direto a isso. Jesus vai dar um novo mandamento, quer dizer, uma explicitação melhor, confirmar, para tirar aquela dúvida que estava anteriormente e deixando à vontade o homem decidir o que quiser. E Jesus vai recorrer aqui novamente ao livro de Gênesis. No livro de Gênesis, o homem lá no capítulo 2, versículo 23, quando do sono Deus tirou a costela, diz o livro de Gênesis, talvez você pode encontrar, procura aí para mim, por favor. E nós temos Gênesis 22, 2, 23 e 2, 24. Ali, o homem vai dizer, esse é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. E depois, na sequência, o que o homem e a mulher vão deixar o seu pai. Gênesis 2, 23 diz, eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. E no versículo 24 diz, por isso o homem deixa o seu pai, sua mãe, para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Exatamente. Então, Jesus vai apelar ainda desde o início da criação, esse sentido maior de que agora são unidos, não é mais para ser separado. Se é um osso dos meus ossos, a carne da minha carne, é uma realidade só, E mais forte ainda, Jesus vem dizer uma coisa nova que não estava lá no Gênesis, dizendo, o que Deus uniu, que o homem não separe. Aqui vem mais sacramentar, o sacramento do matrimônio, a bênção, vê que Deus abençoa desde o início, mas aqui mais explícito pela palavra de Jesus Cristo. O que Deus uniu, que o homem não separe. Hoje a igreja nos
ensina cada vez mais a ver no sacramento do matrimônio essa união carne e osso de osso, mas também dos pensamentos, dos projetos. Mas é bom que desde o início também o homem e a mulher tenham boas intenções de querer viver essa união por todo sempre, que não tenha interesse, que não sejam forçados, que por isso nós temos hoje na igreja o tribunal eclesiástico, que analisa alguns casos de separação para ver a motivação da separação, se esses fatos não foram desde o início mal partidos. Quer dizer, houve erros desde o início, e aqui nós pensamos que houve sacramento, mas de fato esse sacramento não aconteceu. Pode ter sido uma farsa, uma novela, mas que houve, casamento por conveniência, por né? conveniência, por algum proveito, por algum motivo, e não assentou-se a bênção de Deus ali. Como a bênção não se assentou, então não houve sacramento. Mas Então isso, aí não seria pecado nessa parte? mas aí a igreja tem que analisar cada caso, porque quando houver uma separação, depois de X tempo, as pessoas normalmente ou arrumam uma segunda pessoa, quer dizer, seria uma terceira, e para não ficar fora dos sacramentos de Eucaristia e do outro, recorre à igreja para dizer: analisa a minha situação, houve algumas falhas em termos sacramental, e a autoridade da igreja pelo tribunal e pelos bispos diocesanos, que vão determinar, analisando cada caso, cada situação, se realmente houve sacramento ou não. Se declararam pelo tribunal que realmente aquele matrimônio não foi matrimônio, porque faltou defeitos já, e vão fazer uma certidão de nulidade. Não é que anula o casamento, nunca se anula um casamento, mas vão declarar que aquele casamento não aconteceu. E como não aconteceu, declara que estão no estado de celibatário. E sendo celibatário, pode viver a sua vida e pode unir-se a outra pessoa, se for uma pessoa sincera com quem quer começar uma nova união e receber a bênção matrimonial de Deus. Mas aí talvez esse assunto seja um assunto que nós poderemos aprofundar. Você também manda o seu recado para nós. Nós vamos trabalhar esse assunto em uma outra oportunidade, vai melhor, mas é o que é mais importante, a nulidade de matrimônio, e não ir ao matrimônio se as coisas não estão bem organizadas, mas procurar conhecer também melhor a outra parte. E nem sempre a gente conhece tanto quanto a gente espera conhecer. Padre, por que Jesus se aborreceu com a atitude dos discípulos? Sim, Jesus, as crianças estavam chegando, muitas crianças, Jesus estava abraçando. A verdade, antes de abraçar, mas tinha o discípulo que queria afugentar as crianças, E Jesus disse: não deixa as crianças vir a mim, porque a pureza das crianças, mesmo que a gente esteja ocupado e tal, mas as crianças inocentes querem chegar porque é um profeta, porque quer receber, chegar junto de Jesus. E Jesus vai dizer: olha, as crianças são puras, são inocentes, e não tem maldade, ela vem com a pureza, e o reino de Deus é a que pertence àquele que tem um coração um pouquinho de criança, inocência, sem maldade. Esse dia eu estava comentando isso, as crianças verdadeiramente inocentes, enquanto ainda um adulto não enfiou maldade na cabeça de criança. Então, é essa inocência de criança que nós adultos precisamos voltar a ter, porque nós perdemos muito essa inocência, essa pureza. Sempre vemos maldade em muitas coisas, prejuízo, preconceito, analisando, pensando coisas sempre erradas, mas Jesus está nos convidando aqui a ter um coração de criança que não quer maldade em ninguém,
quer brincar, quer se amar. Então, é isso que Deus quer para nós. O reino de Deus lá não vai ter maldade, vai ter seu amor, seu carinho, sua ternura. No finalzinho aí, Jesus disse isso, né? Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, é disso que Jesus está falando, padre? Dessa pureza? É exatamente. Quem não tiver um coração puro, não houver essa santidade, quer dizer, essa pureza, essa inocência, dificilmente não vai entrar, porque lá entra quem tem o coração puro. E cada vez a nossa vida é uma oportunidade que Deus nos dá a cada dia de nos purificarmos, de tirarmos alguma coisa inconveniente, alguma coisa que não presta, e nós deixamos para trás. Deixamos para trás para que no dia da nossa partida nós podemos entrar com o coração puro. E a Mãe de Deus, que ela que é cheia de graça, a mais pura, possa a primeira que vai nos acolher e nos atender na porta do céu e nos apresentar ao Cristo Jesus, nosso irmão e Salvador. É isso, irmãos e irmãs, nesse dia de hoje, esse domingo, dia do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar e, sobretudo, o seu matrimônio, o seu noivado, o seu namoro, que ele seja santo e abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.